Então, pensa nisso por um segundo. No Brasil, as regras super específicas para administrar uma única escola de ensino médio lá no Rio de Janeiro têm exatamente o mesmo peso jurídico, tipo, a mesmíssima força suprema que o direito à vida. É loucura, né? Totalmente. Ou a liberdade de expressão. Como é que a gestão do Colégio Pedro II foi parar no topo da pirâmide das leis de um país inteiro? Essa pergunta de US$ 1.000.000. Pois é. E hoje a nossa imersão vai, abrir o capô do Estado brasileiro. A gente vai desvendar o nosso sistema operacional, que é o direito constitucional, mas com foco bem cirúrgico na nossa Constituição de 88. Que é o tipo de contradição que, assim, deixa muita gente confusa mesmo quando tenta entender como as coisas funcionam por aqui. Porque a maioria das pessoas acorda, vai trabalhar, assina contratos, consome produtos. Vive a vida normal. Exato. E só interage com aquela camada mais superficial do sistema, né? As leis do dia a dia. Mas hoje a gente vai olhar para o código-fonte. O núcleo duro do negócio. Isso. O objetivo da nossa análise hoje é entregar um atalho mental para quem nos ouve. É tipo deixar de enxergar a Constituição como se fosse um livro sagrado, intocável, sabe? Sim, e passar a entender ela como um software complexo, certo? Com certeza, um código cheio de promessas ousadas, travas de segurança quase paranoicas e atualizações que às vezes demoram décadas para serem instaladas. Décadas. E para decifrar esse código-fonte, acho que a gente precisa começar justamente resolvendo esse mistério do colégio lá no Rio de Janeiro, né? Porque existe uma dupla personalidade na nossa Constituição. Uma esquizofrenia quase. Sim. É uma divisão muito clara entre, o que ela é na essência dela e como ela é fisicamente escrita. Eu gosto muito de pensar nisso como se fosse um presente de aniversário, sabe? Ah, adoro essa analogia. Conta mais. É tipo assim, a Constituição formal seria a embalagem externa. A caixa de veludo, o laço de fita bem bonito, a etiqueta. E a Constituição material seria o presente de fato, a essência real do que tem lá dentro da caixa. Faz sentido pensar assim? Faz todo sentido, a imagem é excelente. Se a gente focar apenas no conceito material, né, o presente real, a gente está falando daqueles temas que formam a espinha dorsal de qualquer país do mundo. Tipo como o Estado se organiza, essas coisas. Exatamente. Como os poderes se equilibram, legislativo, executivo, judiciário, quais são os direitos fundamentais intocáveis das pessoas. Esse é o núcleo material. Tá, e em tese, só isso deveria estar lá na Constituição. O pacto formal diz que, olha, não importa qual é o assunto, se o texto passou por todo aquele rito de aprovação da Constituição e foi impresso naquelas páginas... Ele ganha força máxima. Exato. A embalagem dita o valor do produto. E é por isso que a nossa Carta de 88 é considerada, no jargão jurídico, né, analítica ou prolixa. Ela simplesmente fala de tudo. Mas espera aí, isso não me parece muito lógico. É como, sei lá, pegar um par de meias velhas, colocar dentro dessa caixa de joias de altíssimo luxo e de repente as meias passam a valer o mesmo que um colar de diamantes, só por causa da caixa. É bizarro quando você coloca nesses termos. Mas é isso. Por que criar um documento gigantesco assim, misturando direitos humanos universais com regras administrativas de uma escola específica? Ah, para entender o porquê disso, a gente precisa voltar para o clima daquela época, o espírito do tempo, sabe? O zeitgeist do final dos anos 80. O Brasil saindo do regime militar, né? Exato. A sociedade estava muito traumatizada e, ao mesmo tempo, super eufórica com a redemocratização empurrada lá pelo movimento das diretas já. Tinha muita esperança. Muita. Mas também tinha um medo real de que os direitos recém-conquistados pudessem ser retirados num futuro próximo por uma lei ordinária qualquer, uma lei simples. Então a Assembleia Constituinte tomou uma decisão drástica. Eles pensaram, vamos botar tudo aqui dentro. Sim, vamos colocar absolutamente tudo que for importante para qualquer grupo social dentro do texto constitucional. Porque uma vez lá dentro, meu amigo, fica incrivelmente difícil de mudar. Entendi. Vira um cofre. Vira um cofre. E tem também uma influência muito forte de um jurista chamado Hans Kelsen. Em termos bem simples para quem está escutando a gente, a teoria dele pregava que a validade de uma norma depende muito mais da forma como ela foi criada do que do conteúdo dela. Ah, o Brasil abraçou essa ideia com força, então. Abraçou totalmente.
A forma serviu como uma armadura gigante para proteger uma infinidade de assuntos. Ok, vamos desempacotar isso. A gente criou um cofre gigantesco e trancou tudo lá dentro. A Constituição formal virou esse documento super blindado. Blindadíssimo. Só que, se o cofre é tão trancado assim, eu fico muito surpreso de descobrir que existem coisas poderosíssimas circulando fora do texto principal, sabe? Fora daqueles 250 artigos, mas que têm exatamente o mesmo poder da Constituição. Como é que é possível ter leis de força suprema que nem sequer estão impressas no livrinho oficial? Aí é que entra um conceito fascinante chamado bloco de constitucionalidade. A nossa fundação jurídica, ela não é feita de um único tijolo. É um bloco mesmo, tipo vários anexos. Exatamente. O texto principal, que foi promulgado em 88, é a parte mais visível, claro, mas junto com ele a gente tem os atos das disposições constitucionais transitórias, que foram tipo uma ponte entre o regime antigo e o novo. Certo. A gente tem as emendas constitucionais aprovadas ao longo das décadas e a parte mais intrigante de todas, na minha opinião, São os tratados internacionais, né? isso, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Cara, essa parte me deixa muito fascinado, porque pensa bem, diplomatas e o presidente se reúnem lá num país estrangeiro, assinam um papel e, de repente, aquilo tem um poder de mudar o que um juiz de primeira instância numa cidadezinha minúscula do interior do Brasil pode ou não decidir. Parece mágica, mas tem um processo rigoroso. Mas como uma regra que vem de fora ganha a chave do nosso sistema operacional mais íntimo? Então não é um processo automático. A trava de segurança aí é muito engenhosa. Para que um tratado internacional entre nesse clube super exclusivo do bloco, ele precisa passar por um filtro pesadíssimo, que está lá no artigo 5º. Que filtro é esse? Primeiro, o tratado tem que falar exclusivamente sobre direitos humanos. Não pode ser sobre comércio, por exemplo. Segundo, o Congresso Nacional precisa aprovar esse tratado com a mesmíssima dificuldade que teria para alterar a própria Constituição. Nossa, ou seja, tem que suar a camisa. Muito. Precisa ser votado 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado. E em todas essas 4 votações, precisa do sim de 3/5 dos parlamentares. Caramba, 4 votações. Se conseguir essa façanha rara, o tratado é incorporado. Ele não ganha um númerozinho de artigo lá no meio do texto impresso, mas ele fica ali pairando no bloco de constitucionalidade e reinando absoluto sobre Código Penal, Código Civil, qualquer outra lei comum. A história do depositário infiel é o exemplo perfeito disso, né? Com certeza, é o caso clássico. Porque, pelo que eu entendo, antes disso acontecer, a lógica no Brasil para quem não pagava uma dívida civil era meio medieval, bizarra. Completamente medieval. Imagina a seguinte situação. Pensa com quem está ouvindo a gente. Alguém comprava um trator ou um carro financiado, o veículo ficava lá como garantia, certo? Certo. Alienação fiduciária, essas coisas. Isso. Se a pessoa parasse de pagar o banco e, não devolvesse o bem ou o carro sumisse, ela era considerada depositária infiel. E a consequência para essa quebra de contrato puramente comercial Era a cadeia. é a cadeia. Prisão civil por dívida. Bancos e credores usavam isso como uma arma poderosíssima de cobrança. O que hoje soa como um absurdo total. Imagina você ir para a cadeia, dividir cela com criminosos violentos só porque você falhou num contrato de financiamento de um carro. É impensável hoje. E sabe o que mudou isso de forma definitiva? Não foi uma lei que os deputados brasileiros sentaram e criaram do zero internamente. Foi o tratado, né? Foi o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Brasil ratificou esse tratado e ele trazia uma regra claríssima. Ninguém pode ser privado de liberdade por dívidas. Ponto. Com aquela única exceção da pensão alimentícia, certo? Isso, a pensão alimentícia continua valendo porque envolve a sobrevivência imediata de uma criança ou dependente. A urgência ali é outra, é a vida. Faz sentido. A prioridade é a vida. Mas pro trator financiado? Esquece. Exato. Para o trator, o tratado internacional bateu de frente com a lei brasileira. E como esse tratado cumpre aquela forma rigorosa para entrar no sistema, ele simplesmente passa por cima da legislação comum. As prisões por dívida de depositário infiel desapareceram dos tribunais. Que sensacional.
A liberdade humana prevaleceu sobre o contrato do banco por causa de um anexo no nosso bloco de constitucionalidade. Sim, é o sistema operando em favor dos direitos humanos. Bom, agora sabendo que esse bloco é tão gigantesco e poderoso, me surge a dúvida óbvia sobre as atualizações. Como é que a gente instala um patch de correção nesse sistema? Não é como atualizar um aplicativo no celular, isso eu te garanto. Com certeza. Se a regra é blindada, como funciona aprovar uma emenda constitucional? A famosa PEC. Porque, fala sério, eu ligo o jornal à noite e parece que tem uma PEC nova sendo discutida toda semana. Mas ter muitas PECs sendo discutidas na TV não significa nem de longe que elas são aprovadas. A nossa Constituição de 88 é classificada como rígida, com R maiúsculo. Rígida como? O Constituinte criou um labirinto legislativo que é de propósito exaustivo, lá no artigo 60, uma lei comum, tipo, para mudar o limite de velocidade numa rodovia. Exige maioria simples. Metade mais um dos que estão lá no dia resolve. Mas uma PEC, a maratona é brutal. Qual é o tamanho dessa maratona na vida real? Começa já no controle da porta de entrada. Um único deputado não pode acordar inspirado e propor uma PEC sozinho. Ele precisa da assinatura de 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, Ou do presidente da República? ou de mais da metade das assembleias estaduais. Nossa, só para começar a conversar. Só para protocolar o papel. Se conseguir isso, vem a votação. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Em cada um desses 4 momentos precisa daquele número mágico. Os 3/5. Isso, 3/5 dos membros de cada casa. Gente, a gente está falando de 305 deputados federais e 27 senadores. E, sendo muito realista com a nossa política, é quase impossível colocar 300 políticos numa sala para concordar até sobre o sabor da pizza do almoço. É bem por aí. Que dirá mudar o Estado? Não é um design meio terrível? O país não corre o risco de ficar paralisado, engessado no tempo, sem conseguir se modernizar frente a uma crise nova? Olha, é uma crítica muito comum que se ouve nos corredores de Brasília e faz sentido olhar por esse prisma. Mas existe uma psicologia política muito inteligente por trás dessa burocracia toda. Psicologia? Como assim? O objetivo dessas várias votações dos 2 turnos não é só gerar papelada. É forçar um período de esfriamento. Imagina o país no meio de um pânico moral passageiro ou uma crise econômica gigantesca. O pessoal fica maluco e quer mudar tudo? Exato. A pressão popular sobe e políticos mais populistas tentam aprovar leis drásticas no meio da madrugada para dar uma resposta rápida para a plateia. O rito da PEC funciona como um freio de arrumação. Entendi. Impede que a casa seja reformada no calor da emoção. Exatamente. Exige tempo, debate exaustivo e a construção de um consenso muito, muito amplo. E tem um detalhe que muita gente esquece. Se passar por tudo isso, o presidente da República não tem poder de veto. Mentira? Não sabia dessa. É verdade. A emenda é promulgada diretamente pelas mesas da Câmara e do Senado. O presidente não pode barrar. Caramba! E mesmo com toda essa dificuldade, a Constituição ainda diz que tem momentos que o sistema não aceita atualização de jeito nenhum, né? Nem se tivesse 100% de consenso da galera. Sim, essas são as chamadas limitações circunstanciais. Se o país estiver sob estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Ou seja, o caos instaurado. Exato. Se a normalidade institucional estiver suspensa por uma guerra, uma crise gravíssima, é terminantemente proibido sequer discutir emendas. A regra é clara: não se mexe no código-fonte enquanto a casa está pegando fogo. Cara, faz total sentido. Mas a coisa fica realmente cinematográfica quando a gente percebe que existem pedaços desse código que não podem ser alterados nem em tempos de paz e prosperidade. As nossas famosas cláusulas pétreas. Exato. Aquelas que, se alguém tentar encostar, o sistema entra em colapso e bloqueia a ação. Tem um caso histórico aqui no Brasil que beira um humor trágico, né? Aquela famigerada PEC número 1 de 93. Nossa, esse episódio é um retrato fascinante do choque entre a vontade política e a parede de concreto da Constituição. Para quem não lembra, tentaram, de forma totalmente oficial, instituir a pena de morte no Brasil através de uma PEC. O objetivo era bater de frente com a proteção aos direitos fundamentais. A minha dúvida é,
como legisladores que, em tese, ganham para conhecer a lei puderam propor um negócio que é flagrantemente inconstitucional logo de cara? É uma provocação excelente. E isso mostra muito a diferença entre o palco político e a engenharia jurídica de verdade. Muitos parlamentares propõem essas medidas já sabendo que são inconstitucionais. Só para jogar para a plateia. Exato, para dar uma satisfação pro eleitorado deles, tipo, olha, eu tentei aprovar a pena de morte, mas o sistema não deixou. Mas é justamente aí que as cláusulas pétreas brilham. Elas são o núcleo inatingível. Elas protegem a forma federativa do Estado, então, tipo, nenhum Estado pode simplesmente tentar se separar do Brasil. Certo. Protegem o voto direto, secreto, universal, protegem a separação dos poderes e, claro, garantem os direitos e garantias individuais. E o direito à vida é a garantia máxima. Então, quando entra uma PEC propondo pena de morte, ela já nasce como um vírus detectado pelo antivírus do sistema. Uma anomalia total. O artigo 60 diz com todas as letras que não será sequer objeto de deliberação a proposta tendente a abolir essas cláusulas. Nem sequer debater. Nem discutir. Não é que ela não pode ser aprovada no final das contas, ela não deveria nem ser lida numa comissão. E se por algum acaso uma manobra política bizarra faz uma aberração dessas avançar, o Supremo Tribunal Federal é imediatamente acionado. O STF entra em cena. O STF é o antivírus final. Ele emite uma ordem e diz para o Congresso: parem imediatamente. Vocês estão tentando destruir o Código Mestre intocável. E a PEC é engavetada à força. A trava funciona pelo menos. A gente tem um escudo forte contra o autoritarismo. Só que, e aqui acho que a gente entra na camada mais frustrante dessa imersão, isso conduz a gente para um problema muito real. Que é a aplicação prática disso tudo. Exatamente. A gente construiu esse documento blindado, recheado de anexo internacional, protegido por cláusulas de pedra, rito super lento, parece a fortaleza perfeita. Mas aí o cidadão acorda, lê um direito lindamente escrito lá no artigo 5º ou 6º e descobre que na rua não funciona. O botão não clica, cara. No mundo real, a coisa não anda. O que nos leva direto para o conceito da eficácia das normas constitucionais. É o choque de realidade puro que um jurista brilhante, o José Afonso da Silva, categorizou tão bem. Ele explicou por que ler o direito num pedaço de papel não significa ter o direito na mão. E como ele divide isso? Ele dividiu em 3 níveis, tipo 3 prateleiras de eficácia. A primeira é super fácil de entender, são as normas de eficácia plena. Elas têm aplicação direta, imediata e integral. Nasceram prontas para o uso desde o dia 1. Um exemplo seria a dignidade da pessoa humana como fundamento do país. Se o Estado agir de uma forma que fere a sua dignidade, você não precisa ficar esperando o Congresso aprovar uma lei explicando o que é dignidade para poder processar o Estado. O comando já nasce valendo tudo. Perfeito. Aí a gente desce para a segunda prateleira, que são as normas de eficácia contida. Elas também nascem com força total, prontas para uso, mas a própria Constituição deixou uma porta dos fundos aberta. Como assim uma porta dos fundos? Ela diz assim para o cidadão: olha, esse seu direito é amplo e total agora, mas fique esperto, porque no futuro o Congresso pode criar uma lei para restringir, para conter os limites de como você exerce isso na prática. O exemplo do livre exercício da profissão me vem à mente. Acho que é o mais didático. Em tese, pelo texto puro lá, você é livre para exercer qualquer trabalho. Mas aí você termina a faculdade de Direito e descobre que não pode simplesmente abrir uma portinha e começar a defender pessoas num tribunal. E o Estado cria a barreira, né? Cria a barreira da prova da OAB. Exatamente, mas é uma barreira que a própria Constituição autorizou. A lei comum atuou para conter aquela eficácia que era ampla, exigindo a OAB para os advogados ou o CRM para os médicos. É uma contenção, em teoria, em nome da segurança de todo mundo. Certo, até aqui o sistema está rodando liso. Eficácia plena é na hora. A contida também, mas pode sofrer uns cortes. Mas o verdadeiro elefante na sala, o motivo de tanta gente reclamar no Brasil, mora na terceira prateleira, né? As normas de eficácia limitada. Essas são o pesadelo de muita gente. E aqui eu preciso usar uma analogia que me ajudou demais a entender isso. Para mim, as normas de eficácia limitada
São tipo uns vouchers, sabe? Uns cupons de desconto que o governo entrega na mão de todo mundo. O documento é oficial. O direito tá lá escrito, brilhante. Mas quando o cidadão chega no balcão da vida real para usar esse bendito cupom, O atendente fala o quê? o atendente olha e diz, olha amigo, o direito é seu, mas a maquininha para ler esse cupom aqui ainda não foi inventada. O Congresso Nacional prometeu construir a máquina, mas não tem prazo para entregar. Volte outro dia. Nossa, a analogia do voucher é perfeita. Captura exatamente o drama. Essas normas criam o direito, estabelecem que ele existe, mas dependem 100% de uma lei futura, regulamentadora, para que as pessoas possam usar. O legislativo tem o dever de construir a maquininha. O problema é, e se o Congresso cruzar os braços e disser, tô com preguiça, não vou fazer lei nenhuma, o direito fica num limbo eterno. Porque me vem à cabeça o caos absurdo que foi, por décadas, o direito de greve dos servidores públicos. Esse caso é histórico. A Constituição prometeu o direito à greve para o servidor, simplesmente jogou isso no texto e falou, olha, uma lei específica vai definir como isso vai funcionar. Entregou o voucher na mão de milhões de funcionários. E o legislador ignorou a promessa. O Congresso entrou num estado de omissão profunda. E pensa no impacto disso na sociedade, para quem está acompanhando a gente. O médico do hospital público, o professor, o fiscal de impostos, eles entravam em greve porque o texto dizia que eles podiam. Mas não tinha regra nenhuma. Nenhuma. Quanto do serviço tem que ser mantido? Quem corta o ponto de quem não trabalha? Como a gente garante que o serviço de coleta de lixo não colapse? Sem a bendita lei regulamentadora, virava terra de ninguém. E como resolve isso se o Congresso não quer trabalhar o tema? A população sente e chora? Aceita perder o voucher? De jeito nenhum. É aí que a política brasileira se judicializa de um jeito muito forte. Os sindicatos e a população foram bater na porta de quem? Do STF. Sempre o STF. Usando um instrumento chamado mandado de injunção. É uma ação que serve basicamente para gritar para o judiciário: ei, temos um direito aqui, falta lei, o Congresso não faz nada, salvem a gente. E o que o STF fez? O STF tomou uma atitude super drástica diante dessa omissão. Eles decidiram que, enquanto o Congresso não criasse a tal maquininha para os servidores públicos, o Brasil ia usar de forma adaptada e provisória a lei de greve da iniciativa privada mesmo. Olha isso. Ou seja, o judiciário teve que fazer uma gambiarra gigante no sistema operacional porque os desenvolvedores originais largaram o código pela metade. Foi uma gambiarra necessária, digamos assim. E acho que essa inércia toda fica ainda mais na cara numa subclasse dessas normas limitadas, que são as tais normas programáticas, né? As normas programáticas, elas são a materialização daquelas promessas grandiosas para o futuro. O direito à educação básica de qualidade para todo mundo, erradicação da pobreza, proteção do mercado de trabalho. Mas espera, a Constituição não me dá o direito de ir lá no fórum amanhã de manhã e exigir que a pobreza acabe por ordem do juiz. Infelizmente, não. Elas são metas, bússolas de políticas públicas. Elas exigem que as futuras gestões, os próximos governadores e presidentes, criem planos, organizem o dinheiro e aprovem leis para que essas promessas saiam do papel. Tipo, é prometer um banquete maravilhoso hoje, mas mandar a conta da feira para quem for governar daqui a 10 ou 20 anos. É bem isso, direciona o Estado, mas cria um abismo imenso, sabe? Entre a expectativa que gera no cidadão que lê aquilo e a capacidade real que o país tem de entregar o prometido. Bom, e assim a gente chega no momento de amarrar todas essas engrenagens dos bastidores da Constituição. A gente passou por muito chão hoje. Desconstruímos essa ilusão de que a Constituição é só um livrinho. Sim, vimos a face formal e material. Vimos que a obsessão por proteger direitos encheu o texto de detalhe minúsculo. Descobrimos que o sistema abraça o mundo através do bloco de constitucionalidade, dando um poder supremo para tratados de direitos humanos. Que inclusive derrubaram as prisões por dívida civil. Exato. E exploramos também essas portas super trancadas do sistema. A dificuldade insana de aprovar atualizações com as PECs, para impedir populismo de momento. E a genialidade defensiva das cláusulas pétreas, claro, que garantem que o coração democrático do Brasil não pare de bater, imune a governos autoritários que tentem acabar com os nossos direitos na canetada. E, por fim, fechamos com esse choque de realidade da eficácia das normas.
Entender que o voucher do direito pode não ter a maquininha para ser lido na loja ainda. É crucial que quem acompanha a nossa imersão saiba disso tudo. Acho que por 2 motivos práticos. Quais seriam? Primeiro, para desenvolver um escudo intelectual, sabe? Contra político que aparece gritando solução milagrosa na TV, propondo coisas obviamente inconstitucionais só para ganhar like. E segundo, para entender onde a pressão social deve ser feita de verdade. Se a norma precisa ser regulamentada, não adianta gritar com o coitado do atendente no serviço público. A cobrança é lá no Congresso. É perfeito. A cidadania real exige que a gente entenda as ferramentas, saber cobrar uma norma programática, acionar o judiciário se o legislativo for omisso e não confundir o que está escrito no plano ideal com a realidade política. Com esse pensamento que a gente encerra a análise de hoje. E levando toda essa dinâmica do sistema em conta, fica uma provocação para quem nos acompanha a refletir durante a semana. Se a nossa Constituição é tão cheia de estabelecer essas normas programáticas, essas grandes promessas esperando lei futura, até que ponto os direitos que a gente considera super garantidos hoje são realizações concretas? E quantos não passam de umas notas promissórias penduradas na nuvem, esperando que as futuras gerações finalmente tenham coragem, vontade e dinheiro para baixar a atualização e cobrar a fatura? A pergunta fica aí no ar. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Até a próxima, pessoal!